Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar? E hoje nós vamos falar sobre um grande pensador que ajudou a inaugurar, que fez parte do que a gente chama de Era Moderna. Hoje nós vamos falar sobre Galileu Galilei. Gente, Galileu Galilei, fantástico, tá? Ele viveu, ele era italiano e viveu entre 1564 a 1642. E ele foi juntamente com Leonardo da Vinci, Isaac Newton e outros lá, René Descartes, ele foi um grande intelectual e o que a gente chama hoje um grande cientista. Tá joia? Então que você possa aprofundar na biografia do Galileu Galilei, porque essa aula a gente não dá tempo, né? E o que eu quero dizer sobre o Galileu Galilei? O que nós estamos estudando? O que nós vamos passar sobre Galileu Galilei? Primeiro, gente, ele foi importantíssimo, né? Ele foi um precursor da teoria de Newton, de Isaac Newton, que vocês também vão ver em outro vídeo, e nós vamos estudar e aprofundar também o Isaac Newton. Mas ele vai falar um pouco de inércia, ele vai valorizar a matemática, mas qual a grande questão? O que nós vamos tratar aqui? Vocês sabem que o Galileu Galilei, ele era um católico, ele era uma pessoa bastante devota. Mas ele tinha uma coisa diferente nele, ele tinha algo diferente nele. Ele tinha um espírito aberto, ele tinha uma mente aberta e ele soube separar as coisas. E foi aí que ele, coitado, Eu não posso falar palavras feias porque esse vídeo vai para todo mundo, Mas ele, você sabe esse "se" o que significa. Por causa disso. Mas nem assim ele desistiu dos seus pensamentos, tá joia? O Galileu Galilei, ele fez uma coisa que era novidade na época, principalmente na Itália, o domínio das ideias, da ciência, da teologia, da filosofia, era um domínio religioso. A religião controlava tudo. Aí que foi o problema do Galileu. O Galileu, ele começou a estudar e a perceber que a ciência, ela se baseia na experiência, na observação, na objetividade. E que a ciência, ela pode e ela deve ser separada da religião, ela deve ser separada da cultura. Gente, vocês não sabem o ninho de vespa que esse homem se meteu falando isso. Imagina, você falar para a igreja, não é assim que vocês estão falando, não. Desafiar o poder da igreja, que era um poder, mais do que religioso, era um poder político mesmo, um poder temporal que a gente chama. Imagina. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês gravem é a seguinte. O Galileu fala que ciência é uma coisa e religião é outra. Eu quero deixar claro que o Galileu nunca abandonou a religião, não, tá? Ele nunca foi esses cientistas de abandonar a religião, de desacreditar na religião, de desacreditar em Deus. O que ele desejou, e era bem claro a gente entender isso na época dele lá, o que ele quis dizer é que cada macaco no seu galho, cada um tem a sua especificidade, tá joia? Então, vocês imaginam, Então ele era a favor da dissecação de corpos para você poder estudar, de explorar a natureza para poder estudar a natureza e ver as respostas que a natureza nos dá. Imagina. Tudo, gente, tudo na época dele tinha que ter autorização da igreja. Fazer pesquisa, era proibido a exumação de corpos, era proibido, o corpo era intocável, o corpo de uma pessoa falecida, o esqueleto
E assim, não foi só ele não, teve outros pensadores também, mas hoje eu estou falando do Galileu Galilei, tá joia? E, gente, esse homem, ele foi muito prejudicado por causa disso. E ele vai dizer o seguinte, né? O que vai pesar para o lado dele é isso. O que ele vai dizer é o seguinte, gente, a religião, ela tem o seu caminho. E a ciência, ela tem o seu caminho. E que muitas vezes a religião não pode se intrometer no caminho da ciência, como a ciência também não deve se intrometer no caminho da religião. Ele vai dizer que nesse mundo, o ser humano, ele tem 2 livros para ele seguir. Um é a Bíblia, olha para você ver, ele era cristão. E a Bíblia vai me levar à salvação, ao outro mundo, ao paraíso. E tem o outro livro que ele chama de A Natureza, em que eu vou observar, eu vou explorar, eu vou, entendeu? Eu vou construir teorias, né? E ele vai valorizar muito a matemática como forma de observação da natureza, usar a matemática para calcular a natureza, entendeu? Então, assim, isso foi uma... A gente falando isso hoje parece até uma besteira, mas foi uma inovação, Então, natureza é um livro e a Bíblia é outro. Um está no campo físico, outro está no campo metafísico, no campo espiritual. Uma coisa que ele não desvalorizou. Ele continuou valorizando o mundo espiritual, as coisas espirituais que devem seguir a religião, a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, a ciência deve progredir, observando e estudando a natureza. Aí o que ele vai dizer? Aí ele vai, na tese lá de Copérnico, falando que a Terra não é o centro. Imagina, gente, ó, o Copérnico, você sabe, né? Né, a gente já falou sobre ele, mas o Galileu Galilei também vai concordar com essa ideia. E em 1609, houve uma descoberta, que aí que foi o caos para Galileu. Foi a luneta, né? A luneta. E pela luneta ele começou a observar a Lua, ele começou a observar os anéis de Saturno, ele começou a observar várias coisas. Aí vocês não sabem o problema que ele arrumou para ele, gente. Sabe o que a igreja falou? Que a pessoa que enfiasse o olho na luneta, e que ali dentro da luneta estava o capeta. É o capeta, é o demônio que estava fazendo com que ele enxergasse as coisas. Por quê? A interpretação da Bíblia era outra, né? Então vocês imaginam, né? Um problema que esse homem arrumou para ele. Aí o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ele foi obrigado a renunciar às suas ideias. Imagina, você está cheio de ideias, vê aquelas ideias verdadeiras, e pela observação, gente, ele constatou muitas coisas e a igreja não aceitou. Ele foi obrigado a negar todas as suas ideias e queimar os seus livros, e ele fez. Ele fez porque ele era um católico, devoto e obediente à igreja, né? Muitos anos depois, só no século XX, que a igreja veio pedir perdão a Galileu. Mas aí, né, sabe que vale, sabe que não vale? Cada um tem a sua teoria aí também. E eu quero concluir essa aula com um desenho animado. Quero que você assista esse desenho animado. Esse desenho animado se chama Pé Pequeno. Pé Pequeno. E isso tem tudo a ver com o Galileu, tem tudo a ver com a temática. Então assista, né? Assista um filme chamado Pé Pequeno. É uma animação muito interessante, tá joia? Gente, leiam Galileu Galilei, leiam sobre a vida dele, leiam sobre o que aconteceu com ele, sobre as ideias dele, sobre a inauguração da ciência, sobre a observação, tá joia? E o Galileu, ele, apesar, né, de tudo que aconteceu com ele, ele é um pensador que vale conhecer. Sem ele, quem sabe, muitas coisas não teriam acontecido, né? Sem as descobertas dele, sem o estudo dele junto com outros pensadores do seu tempo. Que você possa aprofundar, ler o material escrito, leia sobre Galileu e aprofunde mais. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima.